responsável. Presidente, eu quero lamentar que o senhor Vorcaro não veio aqui hoje. Quero lamentar que o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tenha concedido essa autorização que fez com que ele não viesse. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui para o doutor Vorcaro. Primeiro, esse banco dele não existia. Era um banco desconhecido. Quem ajudou ele a conseguir com o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, para que pudesse operar no sistema financeiro da maneira como operou? Por que razão, senhor presidente, Vorcaro, através do seu cunhado Zetel, deu as duas maiores contribuições na campanha eleitoral do Brasil para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão o esquema criminoso de Vorcaro pagou para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão dois ministros do governo Bolsonaro, João Roma e Ronaldo Vieira Bento, são diretores do Banco Master? Por que razão um dos diretores é casado com uma Flávia, ex-secretária-geral do governo Bolsonaro? Que relações são essas que permitem que este banco tenha captado títulos podres, tenha dado um golpe bilionário e o Banco Central não tenha feito nada? Por que Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos do DF? Por que Cláudio Castro pegou bilhões de reais dos servidores públicos do Rio de Janeiro e entregou para esse esquema criminoso que foi o maior contribuição da campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Estão aqui as digitais que provam. Bolsonaro é filho do esquema criminoso do Bolsonaro e esta investigação vai ficar clara. Lava sua boca, seu mentiroso. Senhores. Presidente. Pela ordem, presidente. A minha manifestação foi uma manifestação com um único objetivo: entender. Entender por que o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, não permitiu que o Vorcaro viesse aqui hoje. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o esquema criminoso do Vorcaro foi quem mais contribuiu para a campanha do Bolsonaro, do Tarcísio? Que relação existe entre o fato de que dois ministros do Bolsonaro hoje são diretores do Banco Master e que a ex-ministra da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro é casada com um dos principais diretores do Banco Master? Senhor presidente, que relação existe de cumplicidade entre o esquema criminoso que foi criado dentro do governo Bolsonaro, que tinha como presidente do Banco Central Campos Neto, que se omitiu, senhor presidente, e permitiu que este banco desse um golpe bilionário no país, oferecendo remuneração de capitais muito acima do que o mercado pagava? E mesmo assim, mesmo havendo toda essa suspeição, o governador do DF, Ibanez, pegou bilhões de reais dos servidores públicos. O governador do Rio de Janeiro pegou bilhões de reais dos servidores públicos e colocou nesse esquema criminoso para enriquecer quem, senhor presidente? Quem enriqueceu, senhor presidente, com esse esquema criminoso montado? Bolsomaster. Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado no Brasil dentro do governo Bolsonaro. Foi lamentável a decisão do ministro André Mendonça de impedir ou facilitar que o senhor Vorcaro não viesse a essa comissão. Ele tem muita coisa a nos informar. Afinal de contas, presidente, o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, autorizou que o senhor Vorcaro assumisse a presidência do Master. E olha só a coincidência. Um ano seguinte, 2020, o Banco Master, sob a presidência do senhor Rolim no INSS, é autorizado a fazer desconto consignado no INSS. Um ano depois da sua criação, que o Vorcaro assume a presidência. E todos nós sabemos o que aconteceu depois.
com os relatos que vieram à tona agora. Doou 2 milhões ao Tarcísio, 3 milhões ao Bolsonaro, o maior doador individual. E por que tanto interesse? Por que tanta benevolência com o Bolsonaro e com o Tarcísio durante a campanha? Se nós prorrogarmos o trabalho da CPMI, nós temos que continuar tentando ouvir o Vorcaro, mas nós temos que ouvir o Tarcísio. E será que esse dinheiro, apresentei o requerimento do governador Tarcísio, que esse dinheiro que veio do roubo do Master perante o INSS, não foi o dinheiro doado para a campanha do Tarcísio? Olha só a competência do governador Ibanez, enrolado com o Master, falindo o Banco BRB. Tem que vir aqui também, afinal de contas também teve desconto consignado, prestar depoimento a essa CPMI. Olha o roubo que teve no Rio de Janeiro, na Rio Previdência, do governador do PL, Cláudio Castro. Essa turma tem que vir aqui, os trabalhos sendo prorrogados, para que a gente investigue a fundo a roubalheira do Master, que atingiu também aposentados e pensionistas do país.